Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Esse programa é para quem acredita em Deus, quer se aproximar dele e fortalecer sua fé, ouvindo histórias da Bíblia, textos cristãos inspirados e músicas que tocam o seu coração. Hoje vou falar sobre pensamentos e palavras. Atualmente as pessoas têm pouca noção do efeito e dos danos causados pelas palavras que dizem ou por aquilo que pensam. As palavras têm um impacto enorme na vida de uma pessoa e os pensamentos também. No mundo de hoje, as palavras perderam muito da sua força e da sua importância. Até mesmo a honra e o valor da palavra de uma pessoa foram perdidos. Antigamente, dar a palavra era um compromisso muito sério. Nossos antepassados sabiam da importância de honrar os compromissos. Eles sabiam que se a sua palavra perdesse o valor, significaria que a confiança em você estava perdida. A palavra de uma pessoa tinha muita força. Essa força foi sendo perdida com o tempo. Mesmo assim, as palavras ainda são muito poderosas. Eu não acredito naquelas doutrinas que pregam que se você falar uma coisa, ela acontece. Para mim, isso é uma bobagem. Fale que você está bem e você vai ficar bem. Diga que você é rico e você vai ficar rico. Não é bem assim que funciona. É preciso muito mais do que só palavras vazias. Eu sei que o que falamos tem um enorme poder, mas muita gente nem acredita no que fala, ou fala só por falar, ou fala tanto que suas palavras não têm nenhuma força e muito menos poder. Isso acontece porque as pessoas já se acostumaram a falar mais do que devem. E acontece também porque não precisam prestar contas das suas palavras. Pelo menos não aqui nesse mundo. Mas Jesus disse em Mateus 12, 36 e 37, de toda palavra impensada que os homens falarem, eles vão prestar contas no dia do juízo. Pois pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Só que a maioria das pessoas hoje em dia não acredita nessa verdade e fala mais do que deveria. E muito do que falam é desnecessário, fútil, bobagem ou simplesmente vazio. Como escreveu o rei Salomão em Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Por causa dessa falação desenfreada, quando chega a hora de falar algo que precisa transmitir seriedade, precisa ter sentido, as palavras não saem com a força necessária. Elas não têm poder. São vazias como todas as outras palavras desnecessárias que são faladas o tempo todo. Na Bíblia, quando alguém falava uma bênção ou uma maldição, aquela palavra tinha um poder enorme e era levada muito a sério. Nem precisava ser uma declaração encenada em voz alta, bastava falar com seriedade. A história da mãe do profeta Samuel, a Ana, que está escrita lá em 1 Samuel 1, confirma isso. Ela era estéril e sempre orava a Deus pedindo um filho. Uma vez o sacerdote Eli estava no templo e viu Ana mexendo os lábios sem emitir nenhum som. Pensou que ela estava embriagada e a repreendeu. Mas ela logo explicou que estava derramando o coração a Deus em oração. Então o sacerdote disse:
Vá em paz e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Pronto, só isso. Uma frase simples e curta. Mas esta declaração foi uma bênção dada pelo sacerdote de Deus, e com isso Deus abençoou a Ana, e ela foi capaz de engravidar e ter filhos. E o seu primeiro filho foi o grande profeta Samuel, temido por todo o Israel. Uma bênção do fundo do coração tem muito poder, se for falada por uma pessoa que não desperdiça palavras e nem vomita besteiras o tempo todo. O mesmo acontece com as maldições. Todas as maldições lançadas pelos profetas na Bíblia se cumpriram, mas todas tinham um bom motivo e foram apoiadas por Deus. Mesmo aquelas faladas de forma simples, como foi o caso que aconteceu com Geazi, o servo do profeta Eliseu. Essa história está em 2 de Reis 5. Eliseu curou a lepra do chefe do exército da Síria, o Naamã, e este voltou para lhe oferecer presentes e agradecer. Mas Eliseu recusou, porque quem curou a lepra, na verdade, foi Deus. Só que depois que o Naamã foi embora, o servo do Eliseu foi atrás dele e mentiu, dizendo que Eliseu tinha pedido alguns dos presentes. Naamã lhe entregou e ele voltou e escondeu. Quando encontrou Eliseu de novo, o profeta disse que sabia de tudo o que ele tinha feito, e então completou: a lepra de Naamã se pegará a você e a sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu leproso. As palavras têm muito poder se forem faladas por uma boca verdadeira, seja bênção ou maldição. É claro que as maldições sem causa não têm efeito, como confirma o provérbio 26:2. Como o pássaro vagando e a andorinha voando, a maldição sem causa não encontra pouso. Mas toda palavra dita com o coração tem valor. Tudo que Deus criou, Ele criou com as suas palavras. Gênesis 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 9. Disse Deus: ajuntem-se as águas que estão debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E foi assim. Tudo o que ele criou foi com as suas palavras. Tudo foi feito com o poder da palavra de Deus. E por isso a palavra de Deus é tão poderosa. No primeiro capítulo do Evangelho de João, ele escreveu, João 1, 1-4. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dela, e sem ela nada do que foi feito se fez. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, descobrimos quem é a palavra de Deus. João 1,14. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como do Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todo o poder concentrado na palavra de Deus foi encarnado na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso sabemos que ele criou o mundo e tudo que nele existe, como João confirmou nesse mesmo capítulo, João 1, 10-12. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós cristãos que acreditamos em Jesus precisamos ter consciência do poder das palavras. Jesus é a personificação desse poder. Ele é a palavra de Deus encarnada. E quando andou pela terra como um de nós, ele tentou nos ensinar como usar esse poder. As palavras são coisas verdadeiras e reais. Elas criam ou destroem. Provérbios 18:20. Do fruto da boca do homem ele se fartará. Ele se satisfaz da colheita dos seus lábios. E no versículo 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Então, se temos que prestar conta das nossas palavras e se elas realmente têm poder, precisamos pensar mais no que falamos. Parece um conselho bobo, mas é uma verdade muito importante. Porque até mesmo um cristão pode ser usado pelo inimigo de Deus para falar dúvidas ou maldições. Lembram do que aconteceu com Pedro em Mateus 16, 21 a 23? Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, sofrer muito nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo nenhum te acontecerá. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu me serves de pedra de tropeço, não compreende as coisas que são de Deus, e sim as que são dos homens. Muitas pessoas não entendem essa passagem e não sabem por que Jesus repreendeu o Satanás no Pedro. Mas a verdade é que naquele momento Pedro estava escutando a voz do inimigo de Deus e tentou convencer Jesus a não se sacrificar pela humanidade. Parecia um conselho de amigo, mas era uma armadilha do inimigo. Jesus sabia o que tinha que passar, e Pedro, falando que nada disso ia acontecer, não era uma verdade, mas uma mentira do inimigo de Deus para fazer Jesus fraquejar. E é por isso que temos que ter muita atenção com o uso das nossas palavras. Quando você fala mal de alguém ou para alguém, suas palavras têm efeito na vida dessa pessoa. Se não na vida, pelo menos na mente dela. Pais que chamam os filhos de burros, idiotas, incompetentes e coisas assim, estão destruindo a autoestima do filho e causando um dano que pode levar anos para ser corrigido. A mesma coisa acontece com casais que se insultam, patrões que humilham empregados, até situações aleatórias do dia a dia, como xingar um caixa de supermercado ou tratar uma pessoa mais pobre com desprezo e humilhar os outros. Nós encaramos essas situações o tempo inteiro nas nossas vidas e a nossa reação mostra quem nós somos de verdade. Nossas palavras podem destruir o dia de uma pessoa ou podem ajudá-la a superar um momento difícil na vida. Você pode falar bênção ou maldições para uma pessoa. Quando alguém está passando por um momento difícil na vida, em qualquer área que for, e você falar palavras de desencorajamento, derrota e fracasso para essa pessoa, só vai afundá-la ainda mais na dificuldade. Mas se falar palavras de ânimo, encorajamento e esperança, pode renovar as forças da pessoa para ela seguir
E você pode falar bem de uma pessoa se tiver o que falar. Mas se não tiver, não invente mentiras, simplesmente não fale nada. E muito menos fale mal. Porque falar mal de alguém ou espalhar mentiras a respeito de uma pessoa é algo muito ruim e Deus não aprova. Jesus disse em Mateus 18:7: é inevitável que os escândalos aconteçam, mas ai do homem que os provocar. Melhor seria ter pendurado uma pedra enorme no pescoço e se atirar no mar. E as suas palavras não fazem mal só para os outros, elas também podem te prejudicar, assim como os seus pensamentos. Como diz em Provérbios 23:7, como imaginou na sua alma, assim é. Porque tudo começa no pensamento. Primeiro ficamos pensando e imaginando, depois colocamos em palavras ou ações. Foi por isso que Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28, ouviram o que foi dito, não cometerás adultério, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Os seus pensamentos têm poder, assim como as suas palavras, e por isso você também tem que tomar cuidado com eles. O que nós pensamos de nós mesmos muitas vezes acaba nos moldando naquela imagem que achamos que somos. Como aquele sujeito que acha que para ele tudo dá errado. É assim que ele pensa e é o que ele fala o tempo todo. E é o que a sua mente espera que aconteça. Eu já vivi isso, já me vi agindo dessa maneira. Eu tive que enfrentar batalhas muito demoradas em algumas áreas da minha vida. Ainda tenho. E já passei muitas dificuldades, algumas vezes uma atrás da outra. E por causa disso, teve uma época que eu comecei a achar normal que algo desse errado. E esse pensamento foi se transformando numa expectativa. E eu ficava esperando alguma coisa ruim acontecer a qualquer momento. Demorou, mas graças a Deus eu me dei conta que estava alimentando pensamentos de fracasso, decepção, derrota, erros e problemas o tempo todo. Eu não estava com aquela atitude positiva, esperando coisas boas, contando com a ajuda de Deus, com o carinho e cuidado que Ele tem por nós. Os pensamentos negativos criaram uma estrada muito bem pavimentada dentro da minha mente e ficavam vagando por ela. E eu achava normal. Mas Deus é um Pai amoroso e Ele não perde o controle de nenhuma situação em nossas vidas. Só que se você fica sempre esperando algo ruim acontecer e fica contando com isso, muito provavelmente Ele vai permitir que aconteça, não para te punir, mas para te ensinar que o que você espera receber é o que vai acabar recebendo. Como disse Jó lá em Jó 3:25, o que eu temia me aconteceu. Ou como fala lá no Salmo 109:17, visto que amou a maldição, que ela venha sobre ele, como não desejou a bênção, que ela se afaste dele. E essa é uma verdade muito dura. E por isso nós não podemos fingir de bobos e ficar alimentando pensamentos ruins nas nossas mentes e esperar que eles não se realizem. Aquele versículo de Gálatas 6:7
serve também para os nossos pensamentos. Tudo que o homem semear, isso ele também colherá. Se o solo fértil da sua mente só recebe sementes más, coisas boas não vão brotar ali. Se você pensa mal de si mesmo e constrói uma fundação negativa a seu respeito dentro da sua cabeça, o edifício que será construído em cima dessa fundação não vai ser de autoconfiança, nem de confiança em Deus, nem de esperança, fé e paz. Você vai viver nas sombras da preocupação, na escuridão da angústia, no fundo do poço do medo, sempre esperando que algo ruim vá acontecer. Jesus falou em Mateus 12:35. O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. E logo depois, em Mateus 15:18, ele disse: o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, pois do coração procedem os maus pensamentos. Então, guardar seus pensamentos e frear sua língua são coisas muito importantes que nós precisamos aprender. Dá seus pensamentos a Jesus quando sua manhã estiver sem luz. Dá seus pensamentos ao Senhor, que encherá de paz seu coração. Seu coração. Dá seus pensamentos a voar, como voam as aves pelos céus. Dá seus pensamentos a correr, como correm as ondas pelos ventos. Pelos ventos. E uma manhã nascerá, e um novo dia amanheceu, e você jamais regressará àquele velho mundo que morreu, aquele velho mundo que morreu. Seus pensamentos a Jesus quando sua manhã estiver sem luz. Dá seus pensamentos ao Senhor, que encherá de paz seu coração. Seu coração. Dá seus pensamentos a voar, como voam as aves pelos céus. Seus pensamentos a correr, como correm as ondas pelos ventos. Pelos ventos. E uma manhã nascerá, e um novo dia amanheceu, e você jamais regressará àquele velho mundo que morreu, aquele velho mundo que morreu. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e hoje estou falando sobre palavras e pensamentos. O apóstolo Tiago, em sua carta de 5 capítulos,
dedicou o capítulo 3 exclusivamente à importância de frear a nossa língua. Tiago 3, 2 a 10. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito, é capaz de frear todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. E os navios, que são enormes, com um pequeno leme se viram para onde o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. E veja quão grande bosque esse pequeno fogo incendeia. Nenhum homem pode domar a língua. É um mal incontido e está cheio de veneno mortal. Com ela nós bendizemos ao Senhor Deus, e também com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Não convém que isto seja assim. E é uma verdade muito forte. As nossas palavras podem causar muito mal, e é difícil dominar a língua do ser humano. Muito mais nos dias de hoje. Porque com a ajuda das mídias sociais, a falsidade virou moda. Até a inteligência artificial se colocou à disposição do ser humano para falsificar tudo o que ele desejar. Falsos personagens, falsas vozes, falsos cenários, falsas verdades, falsas intenções, humildade e sinceridade falsas. Nada precisa ser verdadeiro, só precisa impressionar. Nada precisa fazer sentido, só precisa fazer sucesso. Nem o amor precisa ser de verdade, só precisa parecer verdadeiro. E o ser humano está gostando de viver na falsidade. Ele está amando a mentira e se identificando com ela. Porque vivendo no mundo da mentira, ele não precisa encarar a realidade. Encobre os seus erros vestindo um falso personagem e vai vivendo uma mentira a vida toda. Mas nesse falso mundo virtual, ele se esquece que a sua vida de verdade ainda está aqui no mundo real. E para não encará-la, ele tenta a todo custo se esconder atrás das telas, do celular, do computador, do tablet, do smartwatch. E fala mentiras o tempo todo, inventa realidades e tenta escapar da responsabilidade de viver no mundo real. Mas não adianta fugir da realidade. O ser humano pode se maquiar, fingir de inteligente, aparentar ter conteúdo, fazer pose de importante. Mas, como diz o antigo ditado, a mentira tem pernas curtas. E mais cedo ou mais tarde a vida real vai colocá-lo contra a parede. Ele vai ser posto à prova e o seu verdadeiro eu vai aparecer. O verniz fininho e brilhante da sua linda pintura falsificada vai ser arranhado e todo o podre que tem lá dentro vai aparecer. E aí é nessas horas que vêm os acessos de ódio, as crises descontroladas e o pânico da realidade. Porque a máscara cai, o orgulho é ferido e o falso personagem desmorona. Tudo isso acontece porque essas pessoas não querem viver a realidade da vida, não querem prestar contas a Deus de seus atos, das suas palavras e dos seus pensamentos. Criaram um mundo artificial e ficam vagando como zumbis dentro dele, hipnotizados pelas imagens,
iludidos pelas falsas realidades e felizes com suas atuações e com o vazio das suas vidas. Ensinam que é preciso viver intensamente e aproveitar cada momento como se fosse o último, morrer cedo, mas morrer feliz. E tudo tem que ser rápido, depressa e na hora, porque o mundo do vazio não aguenta a prova do tempo. Não aguenta esperar, não tem paciência, tudo tem que ser instantâneo, porque é na pressa que as decisões erradas são tomadas. É com pressa que se cometem erros, e na pressa você não tem a percepção da realidade, não avalia os custos, não mede suas palavras, não considera seus pensamentos e joga a sua vida no lixo. Este é o mundo de hoje em que vivem os seres humanos que se afastam de Deus. E para eles cada dia parece mais normal. Mas nós cristãos não podemos ser engolidos pelo mundo do vazio. Essa falsidade deveria estar longe da vida de um cristão. Criar um falso personagem nas mídias sociais não vai aliviar a sua responsabilidade com o mundo real. Suas palavras e seus pensamentos continuam sendo todos conhecidos por Deus. E Ele não te enxerga através do lindo filtro que você instalou. Ele não se impressiona com suas postagens e nem é enganado por suas falsas intenções. Está escrito em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, examino o coração e provo a mente, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O tema desse programa é Palavras e Pensamentos, e eu gostaria muito que vocês aprendessem a diferenciar espiritualmente as situações. Porque existem extremos na vida do ser humano. Por um lado, tem as pessoas que não estão nem um pouco preocupadas em seguir a Deus, e elas se isolam nas mídias sociais e na sedução da ciência. E por outro lado, tem os cristãos que ficam isolados por causa das doutrinas de suas igrejas. Porque muitas igrejas caíram na armadilha do medo. Elas têm muito medo do diabo, medo do pecado, medo das palavras. Eu aprendi que aquele que você teme é quem você adora. E é por isso que temos o temor a Deus. Adoramos a Ele, o respeitamos e tememos. Mas o cristão não deveria temer o diabo. Ele já foi derrotado por Jesus há mais de 2000 anos. Mesmo assim, muitos cristãos têm medo dele, medo do poder que ele diz que tem. Eles têm medo até de falar palavras que se referem a ele. O nome Lúcifer foi até retirado das Bíblias modernas. Hoje você só vai encontrar a referência a esse nome naquelas antigas Bíblias católicas que vinham com a enciclopédia Barça. E também vai encontrar na versão em inglês da Bíblia King James. Porque até na tradução em português da King James, ele também foi retirado. Mas por que todo esse medo? Será que eles esqueceram o que Jesus disse em Mateus 16:18? As portas do inferno não prevalecerão contra os ataques da igreja. Quem ataca o diabo, seus demônios e todo o inferno são os cristãos, não é o contrário. Mas as igrejas ensinam seus seguidores a terem medo do inimigo, terem medo das maldições, das feitiçarias, do poder do inimigo. Parece que nunca leram Lucas 10, 18 e 19. Disse-lhes Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões
e toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Quem tem autoridade para pisar toda a força do inimigo? Nós, os cristãos que temem a Deus. Ah, mas não podemos ficar falando do diabo. Claro que nós não temos que ficar falando do inimigo de Deus. Temos que falar de coisas boas, e ele não é uma delas. Mas também não temos que ter tanto medo de falar dele a ponto de alterar as escrituras sagradas para encobrir o seu nome. O nome do inimigo não tem nenhum valor. Ele não tem valor. Alguns cristãos de hoje em dia me fazem lembrar o que Jesus disse dos fariseus da sua época, lá em Mateus 23, 24. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo. Ficam com tanto medo do pecado e do diabo que falam mais deles do que de Jesus. Paulo deu um bom conselho em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algo de bom, pensem nisso. Nós precisamos guardar os nossos pensamentos para eles não nos prejudicarem. Eu não estou falando só dos pensamentos de pecado e nem da propaganda do inimigo, mas também de qualquer mau pensamento a seu respeito que vem na sua mente, porque estes podem te fazer muito mal. Quer seja remorso por erros cometidos, insatisfação com sua situação atual, dúvidas quanto à sua capacidade, medo do futuro, medo de falhar, todos esses e outros pensamentos parecidos rondam a nossa cabeça de vez em quando. E é na nossa mente que é travada uma enorme batalha cada dia. Eu falei disso no programa O Campo de Batalha da Mente, que foi ao ar dia 3 de julho. Se você perdeu esse programa e quer escutá-lo, pode procurar lá no canal Deus Sem Igreja no YouTube. Lá tem todos os programas que já foram transmitidos aqui na rádio. E você ainda vai encontrar muitos vídeos curtos com diversos temas cristãos. Nossa mente é um campo fértil para o inimigo da nossa alma. E se não a ocuparmos com as coisas de Deus, o inimigo vai aproveitar para enchê-la com dúvidas, medo, incerteza e expectativas de coisas ruins. Os nossos antepassados já sabiam disso e criaram aquele provérbio popular: uma mente desocupada é a oficina do diabo. Então, quando nos esforçamos para manter nossos pensamentos nas coisas boas que são de Deus, estamos cuidando da nossa saúde mental e espiritual. Estamos combatendo o inimigo da nossa alma, melhorando nossa qualidade de vida e cultivando esperança, confiança e paz no nosso coração. Salmo 34, 12 e 13 diz: Quem é o homem que ama sua vida, que deseja viver longos dias para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falarem enganos. E também está escrito lá em Provérbios 21, 23, o que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Frear a sua língua e medir suas palavras é algo muito importante, e é uma prática que até os anjos de Deus levam muito a sério. Todos os seres espirituais sabem da importância de cada palavra que é falada. Um bom exemplo é o do arcanjo Miguel, que é o chefe dos exércitos de Deus. Quando Moisés morreu, o diabo queria usar o corpo de Moisés, e Miguel foi lá para lutar pelo corpo dele. Na carta do apóstolo Judas, não o Iscariotes,
uma carta de um capítulo, ele diz no versículo 9: o arcanjo Miguel, quando estava lutando contra o diabo, disputando o corpo de Moisés, não ousou amaldiçoá-lo, mas disse: que o Senhor te repreenda. Ou seja, até mesmo o arcanjo Miguel mediu suas palavras. Ele sabia que se alguém tinha que amaldiçoar o diabo, era Deus, não ele. E essa é a atitude que devemos ter: guardar a nossa língua de falar o mal e também guardar os nossos pensamentos para eles não nos prejudicarem. Não podemos ficar perdendo tempo com as novelinhas que o inimigo da nossa alma passa na nossa mente. Você vive uma situação ruim no seu dia, aí um tempo depois ele começa a repassar aquilo na sua mente e começa a te mostrar o que você deveria ter dito e o que você tinha que ter feito. Quando fulano falou aquilo, você tinha que ter respondido assim, não podia deixar por menos, devia ter tomado uma atitude. E aí, quando você vê, a historinha já virou uma minissérie na sua cabeça e você não perde nenhum capítulo. Se deixar o inimigo guiar os seus pensamentos, logo vai estar seguindo o script dele, vai agir como ele te mostra e vai falar o que ele te ensina. Isso acontece com muita gente que nem se dá conta. E as pessoas ainda acham que é só uma viagem da própria mente, mas não é. Lembram do provérbio popular que citei agora há pouco? Uma mente desocupada é a oficina do diabo. Ou você ocupa sua mente com as coisas de Deus, ou ele vai invadir e ocupar o território. Não se esqueça que Deus conhece todos os seus pensamentos. Salmo 139, 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, o Senhor tudo conhece. Então não adianta tentar ficar escondendo pensamentos dele. O melhor é pedir ajuda a Deus para treinar a sua mente, para pensar só no que é bom, como lemos em Filipenses 4. Você deve sempre frear a sua língua de falar o mal, seja dos outros ou de si mesmo. E quando alguém falar um mal para você, mesmo que seja sem intenção, se a pessoa falar uma maldição do tipo: isso vai acontecer a você porque você fez aquilo. Ou se ela chegar a te ofender de verdade ou te humilhar, nessas horas você deve seguir o que Paulo ensinou em Romanos 12, 17 a 21. Não devolvam a ninguém o mal com o mal. Procure as coisas honestas perante todos os homens. Não vinguem a si mesmos. Deixem a raiva de lado, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Não se deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Eu sei que fazer isso é tão difícil como fazer o que Jesus ensinou em Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mas é a coisa certa a fazer, é o que faz bem para nós e é o que Deus espera de nós. E como Jesus disse em Mateus 5,45, temos que fazer isso para sermos filhos do nosso Pai que está nos céus. Não significa que somos filhos de Deus porque agimos assim, mas agimos assim porque somos filhos de Deus. É assim que os filhos dele agem. Temos sempre que tentar ser como ele é. Nunca vamos chegar à total perfeição divina, mas vamos passar a eternidade tentando ser como ele é, acertando algumas vezes, errando outras. E se acertamos ou erramos, continuamos sendo filhos de um Pai amoroso, que quer o nosso bem, que nos compreende, nos perdoa e nos ajuda a melhorar com cada erro. Se nos submetermos a Ele, claro. Então lembre-se de usar suas palavras
para bendizer a Deus e abençoar as pessoas.
Você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Eu sou o Concécio e se está gostando e quer mandar uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp 319 9690 3688. 319 9690 3688. Hoje estou falando sobre pensamentos e palavras, porque é muito importante tomar cuidado com o que falamos e também no que pensamos. As nossas palavras têm o poder de levantar uma pessoa que está abatida ou desencorajar alguém animado. E os nossos pensamentos também podem nos prejudicar quando perdemos o controle deles e os deixamos vagando pelas nossas mentes sem propósito. Pensar mal de si mesmo pode te levar para o fundo escuro da insegurança, desencorajamento e depressão. Por isso, Paulo aconselhou em 2 Coríntios 10:5: derrubamos raciocínios e todo o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nossos pensamentos devem ser vigiados, pesados, medidos e friamente analisados, para não acontecer de você ser levado por eles a pensar mal de si mesmo e de outras pessoas sem razão. Mas a minha mente não para por um minuto e eu penso tanta coisa que nem dá para medir. Essa é exatamente a razão porque você tem que vigiar seus pensamentos. Não pode deixar eles invadirem a sua mente e circularem livres por todos os corredores. Pensamentos são ideias que podem ser produtivas ou destrutivas. E se você não selecionar o que ocupa a sua mente, o inimigo da sua alma vai fazer questão de plantar muitos pensamentos negativos e ideias destrutivas lá dentro. Mas eu não tenho controle sobre o que vem na minha cabeça. Você pode não ter o controle sobre o que aparece na sua mente, mas é você que escolhe o que fica nela. É você que escolhe qual pensamento alimenta, no que você fica pensando. É aquele velho ditado: você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas não precisa deixar eles fazerem um ninho nos seus cabelos. Muitas vezes aparecem pensamentos estranhos na minha mente também, mas eu rapidamente jogo eles no lixo e penso em outra coisa. E é isso que você tem que aprender a fazer. Se tiver dificuldade de se livrar de pensamentos ruins, peça ajuda a Deus. É claro que muito do que vem à sua mente é fornecido por você mesmo. Filmes que assiste, notícias, mídias sociais, pessoas com quem conversa, livros e revistas que lê. Tudo o que alimenta sua alma e circula na sua mente. E acaba sendo plantado lá no seu coração. Se você tem costume de assistir filmes de terror, vai fornecer material para sua mente armazenar medo, insegurança e tensão psicológica. Se gosta de filmes trágicos, dramáticos e livros de histórias tristes, vai alimentar sua mente com tristezas, angústia e desencorajamento. Se gosta da psicologia e dos escritos dos grandes filósofos da psicanálise, vai encher a sua mente com os pensamentos, dúvidas e incertezas que eles debatem na vida. Mas se é assim eu não posso mais ler nada nem assistir nada. Claro que pode, eu não proíbo ninguém de nada. Se você quer comer só hambúrguer, batata e refrigerante, eu não tenho nada com isso. Mas não espere ficar com um corpo saudável se alimentando mal. E a mesma coisa acontece com a sua mente. Por isso é importante tomar tempo para ler a Bíblia, ler textos cristãos inspirados, ouvir músicas que te alegram e tocam o seu coração.
porque tudo o que vem de Deus lava a sua alma e limpa o seu coração. E como disse Jesus lá em Lucas 6,45, da abundância do coração fala a boca. E é aí que as palavras que saem da sua boca mostram o que tem dentro do seu coração. Não adianta tentar esconder. Se você é uma pessoa cheia de fé, esperança e alegria, elas vão transbordar pela sua boca e pelos seus olhos. Mas se você está cheio de rancor, amargura e tristeza, não tem como falar palavras alegres e positivas. Pode até fazer um esforço enorme para encobrir. Pode colocar aquele sorriso falso e esticado na boca e falar com aquela voz fingida e forçada. Mas no primeiro sinal de pressão, você vai deixar vazar o que tem dentro. Quando deixa cair um copo de cerveja, o que esparrama no chão não é suco de uva, porque você vai falar o que tem dentro do seu coração, aquilo que você deixa circular na sua mente e que alimenta seus pensamentos. Então, para manter os seus pensamentos sob controle, você precisa se aproximar de Deus, precisa ler a palavra dele, a Bíblia, precisa deixar ela te limpar, lavar e renovar a sua visão. Se encha com as verdades de Deus e você vai pensar mais nelas e vai falar mais sobre elas. Ah, mas eu não quero ficar igual um crente falando versículos da Bíblia o tempo todo. Melhor falar versículos da Bíblia do que tristeza e depressão. Mas eu te entendo. Você não precisa ficar recitando versículos o tempo todo. Se a sua mente está cheia de fé e do amor de Deus, você vai ser uma companhia agradável. A sua conversa vai ser positiva, mesmo sem falar de Deus. Você tem alegria no seu coração e transmite essa alegria por onde vai. Muitas vezes só a sua presença já vai alegrar o ambiente. Pessoas positivas trazem alegria por onde passam. As negativas só por onde não passam. E quando você tem fé, alegria e paz no coração, você tem o poder de alegrar e animar os outros. Mesmo quando o seu dia não está indo tão bem, porque você conhece o seu Deus e sabe que as dificuldades fazem parte dessa vida aqui na Terra. Então, quando encontra alguém que está passando por um momento difícil, pode confortar a pessoa e fortalecer a fé e a esperança no coração dela. A maioria das pessoas hoje em dia não percebe a presença de Deus nas suas vidas. Elas estão ocupadas demais com o trabalho, mídias sociais, conversas vazias e não têm nenhuma percepção do espiritual. Mas Deus quer se aproximar de cada um. Só que Ele não força ninguém, mas espera que os seus filhos aqui nesse mundo façam o melhor para levar a sua presença aos que não o conhecem. E essa é a sua missão aqui na Terra, levar Jesus a todos os que não o conhecem. É só ser gentil quando ninguém é, ser paciente quando é difícil, ser um ouvido amigo ao invés de um sermão ofensivo. Não se envergonhe nunca do seu Deus e de Jesus que morreu por você na cruz. Ele é o que todo mundo precisa. Está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.